Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio dividir esse momento com você, principalmente no dia de hoje. Um debate clássico aqui do Vejam Só, onde nós vamos colocar dois pensamentos teológicos muito emblemáticos, conhecidos da nossa audiência, e conversar sobre um tema muito intrigante. Então fica ligadinho aí, que eu tenho certeza que você vai aprender demais e vai ser bênção na sua vida. Meu perfil do Instagram já fica aqui, ó, @zeca_pereira. Chega por lá para a gente poder conversar e interagir também pela rede social, tá bom? Deixa eu já apresentar os meus convidados para a gente começar a nossa conversa. Muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Welder Moreira, ele que é ministro da Catedral Assembleia de Deus em Igarapava, interior de São Paulo. Pastor, graça e paz, obrigado por aceitar o nosso convite, uma alegria recebê-lo. Seja bem-vindo ao Vejam Só novamente. Zeca, graça e paz, boa noite aos telespectadores, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Sempre uma alegria poder retornar ao Vejam Só e poder, de alguma forma, cooperar, servir, ajudá-los aqui, aquilo que nós pudermos. Sempre uma bênção, irmão. Com Obrigado. certeza todo mundo que nos acompanha sempre curte quando o irmão participa, sempre com muito conhecimento, abençoando a nossa vida. É um privilégio recebê-lo aqui, abrir as portas do programa, que Deus continue abençoando muito sua vida, não só acadêmica, intelectual, mas o ministério do irmão também, para continuar levando aí a palavra de Deus àqueles que estão sedentos em ouvi-la. Para a gente começar, vou pedir as informações da igreja. Pastor, por favor. Nós estamos ali na cidade de Igarapava, última cidade do norte paulista, já na divisa com Minas Gerais. Por bondade divina, sou pastor na Catedral Assembleia de Deus, situada ali na rua Saldanha Marinho, 1199. Nossos cultos, Zeca, todas as terças, quintas e domingos. Caso alguém esteja passando por ali, será uma alegria recebê-los em nossa comunidade de fé para podermos servir ao Senhor Jesus. Benção, fica aí o convite. As redes sociais também do pastor já apareceram aí para você. Se você quiser, segue lá. Sempre tem muito conteúdo, o pastor sempre posta lá muito material, é bênção, vai edificar a sua vida. Você que gosta do conhecimento teológico, de ouvir a palavra, vai lá que com certeza vai ser bênção também, tá? E os contatos vão ficar salvos no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só também, para você acessar, tá bom? Pastor, vou pedir para o irmão rapidinho falar aqui para o nosso telespectador o que eles vão encontrar nesse material aqui que o irmão trouxe. Zeca, esse é o meu mais novo livro, Descortinando a Cultura do Messias. É os bastidores histórico-culturais dos evangelhos. É resultado de uma pesquisa de 6 anos, preenchendo lacunas que se distanciam de nós devido à distância que nós temos da língua, da cultura, da história, do texto dos evangelhos. São 22 capítulos, mais de 240 páginas, onde o leitor vai encontrar aí informações preciosas sobre o mundo por trás do texto dos evangelhos. Cenário político, como funcionavam os ritos judaicos, a questão da hospitalidade. Os evangelhos sempre registram Jesus participando de banquetes, como funcionava um banquete, como é que funcionava o funeral, a questão da crucificação. Tem alguns capítulos interessantes aí falando sobre a expectativa messiânica, como é que funcionava o lava-pés, como era uma casa típica na Palestina do primeiro século. Essas e outras informações estão contidas nesse livro aí, Descortinando a Cultura do Messias. Bom, fica aí, mais uma indicação. Já é o quarto, quinto? É o 7º livro. 7º livro? 7º. Mas você não trouxe tudo esse livro aqui não, viu? Tá faltando livro para você trazer para a gente mostrar aqui. Mas, ó, fica aí a indicação para você, principalmente para você que está trabalhando aí na árdua tarefa da interpretação do texto bíblico. É um material muito rico, entender o contexto é fenomenal. Principalmente o contexto próximo ao texto, né? Então, exato, vale muito a pena, tá bom? Fica aí a nossa indicação para você. Manda uma mensagem lá pro pastor que ele te explica direitinho como é que você faz para adquirir. De novo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Pelo carinho. E também temos o privilégio de receber, nesta oportunidade, o reverendo Clinton Ramachotti, ministro da Igreja Batista em Moraes Prado, aqui em São Paulo também. Reverendo Clinton, graça e paz, uma ótima noite, uma alegria recebê-lo. A gente já estava com saudade já, irmão. Da última vez que você veio só para assistir, para dar apoio. Seja bem-vindo. Boa noite, graça e paz, Zeca. É um prazer estar aqui novamente, tá? Da última vez em que eu estive aqui, realmente foi acompanhando
o pastor Diego, nosso pastor ali na Igreja Batista em Moraes Prado. E antes disso eu havia vindo também. Eu estava sentindo falta de estar aqui, né? Eu gosto muito, né? Eu me sinto muito à vontade em estar aqui. Com certeza, os debates que acontecem aqui, muitas pessoas são edificadas até meses depois, né? Então, agradeço mais uma vez o convite. Obrigado por ter me convidado mais uma vez para esse debate. Eu espero contribuir aí também com um pouquinho que eu sei. Creio que a Bíblia, ela é repleta de ensinamentos que a gente não... Mesmo se a gente ficasse aqui de 5, 10, 20 horas, a gente não conseguiria enxugar o máximo dela. Então, eu creio que vai ser muito bom. Creio que vai ser bênção. Vai ser bênção demais, Clinton. Você que vem representando essa nova geração aí dos reformados, né? Principalmente aqui no Vejam Só, entrando aí nos debates também, sempre muito bem, academicamente sempre muito bem preparado. Certeza que vai ser bênção. A Angélica já me soprou aqui que vai ser papai. Sim. Então, acho que por isso da ausência, né? Exatamente. Não dá pra ficar debatendo, tem que fazer mais hora extra. E a minha companheira, que sempre está comigo nos debates, hoje não pôde estar aqui por conta disso. Mas que bênção. Um beijo para ela, inclusive. Boa. Nós já vamos ficar aqui em oração para que seja um momento abençoado aí para o casal, para a família. Que Deus derrame graça, meu irmão. Amém. Bom, vamos passar as informações da igreja, por favor? Vamos lá. Nós estamos ali no extremo da Zona Sul, aqui de São Paulo, Igreja Batista em Moraes Prado. Nossos cultos acontecem todo domingo. Nós temos a escola bíblica às 17 horas e o culto às 18h30. Quarta-feira nós temos o estudo bíblico também, muito bom, edificante demais, às 20 horas. Então, se tiver também algum irmão, alguém que esteja passando ali pelo extremo da Zona Sul, região do Grajaú, sinta-se aí convidado para estar conosco. Boa, tá feito o convite, os contatos também do Clinton já apareceram para você, ficarão salvos no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, chega por lá para você ter acesso e conhecer o ministério do nosso irmão também, tá bom? Bom, põe na tela aí a pergunta que os nossos convidados vão responder e que é o pontapé inicial do nosso debate, né? A graça de Deus é tão poderosa que ninguém pode recusá-la? Meus convidados vão responder, ainda que de maneira introdutória, indicando o caminho que eles vão seguir. Você vai participar da enquete, depois a gente volta aqui para pegar fogo o nosso debate de hoje. Vamos lá, pastor Welder, o irmão vai começar. Essa graça é tão poderosa que ninguém pode resisti-la? Primeiramente, quero agradecer a Deus aí pela vida do pastor Clinton. Uma alegria conhecê-lo. Bom, eu quero aqui, em primeiro lugar, Zeca, pastor Clinton, afirmar que a graça de Deus é extremamente poderosa. Entretanto, Deus estabeleceu essa graça, que é imensamente poderosa, como uma dádiva. E como uma dádiva, ela pode ser recusada pelo homem. Então, partindo dessa premissa, eu quero caminhar aqui defendendo a tese arminiana de que a graça de Deus, embora poderosa, Deus, em sua soberania, decidiu colocá-la como uma dádiva, um presente que pode ser recusado. Então, a partir desse ponto, eu quero caminhar defendendo aqui, usando alguns textos bíblicos, que à medida em que o debate for prosseguindo, eu quero esclarecer. Perfeito. Isso, nós vamos até separar um tempo assim para cada um colocar um versículo que vai dar base para a ideia, para o outro comentar, e aí a gente poder caminhar também. E eu gosto mais ainda quando o convidado faz observações no tema que a gente propõe, que daí mostra que a gente acertou. É óbvio que foi provocativo, né? Com certeza. Na questão dela ser tão poderosa. Óbvio que ela é poderosa. Sim. Então, mostrou que a nossa produção está atenta, está no caminho certo. Bom, Clinton, vamos lá. Quero ouvir também a sua resposta à nossa pergunta-tema. Então, vamos lá. A pergunta que foi feita, inclusive, na enquete, ela traz exatamente essa forma de cutucar. Por quê? Porque a gente sabe, né, que a graça de Deus é poderosa, você já colocou, só que dentro do calvinismo, isso nem sempre fica tão explicado como deveria. Então, quando nós falamos sobre graça irresistível, a gente não fala que a graça ela não é possível de ser resistida. Claro que sim. Se eu disser que não, eu estou negando a realidade, eu estou negando diversos textos bíblicos. Então, a graça de Deus ela pode sim ser resistida. Não é esse o ponto da discussão. O ponto da discussão é, ela pode ser resistida até o fim? Ela pode ser resistida sem que, em algum momento, Deus quebre as amarras, Deus quebre as correntes? Esse aqui é o ponto. Então,
Eu creio sim que a graça de Deus ela pode ser resistida. O que eu não creio é que ela pode ser resistida mesmo quando Deus está ali empenhado em salvar o pecador. Quando Deus, então, ele se achega ao pecador, a mensagem do evangelho chega até ele. A mensagem é pregada, o Espírito Santo trabalhando no coração dele, dando ali a compreensão, a luz sobre isso, aí não tem como. Aí, com certeza, acontece como Paulo, né? Paulo, lá em Atos capítulo 9, ele simplesmente não tem uma posição de recusa, de não sei. Não, Deus ele simplesmente se revela a Paulo, Jesus Cristo aparece para Paulo e fala para Paulo, Paulo, agora eu quero que você vai e faça tal coisa. Paulo levanta e vai fazer tal coisa. Então, a graça de Deus, ela é tão poderosa assim, que quando Deus deseja salvar um pecador, ele eficazmente salva o pecador. O homem resiste? Claro, o homem nasce resistindo, o homem já nasce completamente em oposição a Deus, mas até o momento em que Deus decide salvar. Eu até disse isso num outro debate anterior que eu participei no Vejam Só, que a graça de Deus, ela é resistível até não ser mais. O meu oponente na ocasião até deu risada, mas o que é isso, tudo mais. É que a graça de Deus, ela é resistível até o momento em que Deus diz, acabou, agora não tem mais jeito, agora acabou a sua resistência. Esse é o momento em que você se dobra, você crê e você tem aí uma nova vida. Então, é nesse sentido que eu vou seguir aqui no debate. Aqui, na minha mente, já surgiram uma série de perguntas. Tenho certeza que o pastor Welder também ali, com bom arminiano, já preparou um monte ali para tentar entender essa ideia aí que o pastor Clinton colocou. Bom, eles vão conversar. Deixa eu só abrir a enquete para você e aí você vota, participa e nos ajuda aqui na construção. Programa Vejam Só. Acessa, que é lá que você vai localizar as nossas enquetes. Põe na tela aí a pergunta, por favor, que nós deixamos lá. Tá aí, ó. A graça de Deus pode ser resistida? Essa é a pergunta da enquete, tá? Que tá lá no nosso Instagram, tá bom? Vamos lá as opções. Primeiro delas, sim, podemos resistir à graça e rejeitar a salvação, tá bom? Segunda opção, não. A graça é irresistível para os escolhidos. Aqueles que Deus escolheu, esses não tem como resistir. E a terceira e última opção é não tenho certeza. Eu estou em dúvida, não sei direito como funciona, tá? Então vai lá e vote, escolha a sua opção, tá bom? Que melhor representa o seu pensamento. E você, obviamente, pode comentar também na sequência, tá? A nossa enquete. Pastor Welder, vou devolver a palavra ao irmão aí para tecer as suas observações nos comentários e já começar a sua caminhada e defender a sua tese também. Bom, Zeca, em primeiro lugar, eu quero afirmar aqui que o arminianismo, ele é, em primeiro lugar, uma visão soteriológica que nós chamamos na teologia de raricêntrico. A palavra raris, graça, cêntrico, centro. Portanto, a visão arminiana, ela é uma visão que coloca a graça como algo principal. Equivocadamente, alguns calvinistas colocam essa marca de que o arminianismo é uma visão centrada no livre-arbítrio. É espantalho. O segundo ponto que eu quero abordar aqui é que o pastor Clinton, ele menciona que a graça pode ser resistida, mas até certo ponto, e aí quando Deus decide, então, eu penso que aí há um erro de premissa. Não é nenhum paradoxo, é uma contradição, porque ou ela é resistida ou ela é irresistível. Aí você tem um erro aí que é uma contradição. Então, é um equívoco de premissa. E ele citou o caso do apóstolo Paulo. Quando você pega a expressão em Atos, no capítulo 9, o texto diz assim, Jesus dizendo para Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A palavra recalcitrar é uma expressão grega que significa escoicear, porque a ideia ali é Paulo como um touro que precisa ser domado. E a expressão escoicear ali não fala de uma ação que ele nunca tinha feito, era algo que ele fazia constantemente. A ideia é mostrar, pastor Clinton, que Paulo ele já tinha resistido algumas vezes a essa ação da graça. O John Stott, conhecido exegeta do século XX, ele vai dizer que um dos aguilhões usados por Deus, a graça envolvendo a vida do apóstolo Paulo antes dele se converter, foram, inclusive, as dúvidas, a morte de Estevão e até os dilemas morais e intelectuais que ele possuía. A ideia, então, é mostrar que Paulo ele já vinha resistindo à ação da graça antes.
Agora, tem um detalhe que eu concordo com o pastor Clinton, que ele disse que a graça, ela continua insistindo com o pecador. E isso é uma realidade. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo vinha resistindo a essa graça, mas a graça continuava insistindo com ele. Porque a graça de Deus, ela é persistente com o pecador. Agora, veja só. Eu quero destacar aqui 3 coisas que Deus não pode fazer para salvar o homem. Pastor, 1 minuto para concluir essa participação. Então, vamos lá. Tá? 3 coisas que Deus não pode fazer para salvar o homem. Primeiro, Deus não pode perdoar sem que a dívida seja quitada. Segundo, Deus não pode forçar um dom a ninguém. Terceiro, Deus não pode forçar as pessoas a amá-lo ou a receberem o seu amor. O ponto 1, Jesus pagou a dívida. Sim. Deus não poderia perdoar ninguém se Jesus não tivesse pago a dívida. 2, Deus não pode forçar um dom a ninguém. Se a graça de Deus é um dom, se é um presente, então implica que para ser um presente, uma dádiva, eu preciso ter o direito de rejeitar. E terceiro, Deus não pode forçar as pessoas a amá-lo ou então a receberem o seu amor. Afinal de contas, o R.C. Sproul chegou a dizer, né, que a graça irresistível é o santo estupro da alma. E eu penso que uma comunhão forçada realmente é um estupro. E o meu Deus, ele não estupra ninguém. O Deus das Escrituras não faz isso. Não vai forçar ninguém. Boa. Bom, Clinton, a palavra está Bom, vamos lá então. O apóstolo Paulo, que é quem eu mencionei, para mim ele é o melhor exemplo de graça irresistível, porque como foi mencionado aí, ele era alguém que resistia, ele era alguém que se opunha, né? E aí, Atos 26, a gente tem um pouco mais clara o testemunho de Paulo, né, da conversão dele. E aí vai dizer assim, né, versículo 12, sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Qual é a reação de Saulo? Ele simplesmente levanta e vai. A gente tem outros exemplos aqui, Jesus chamando ali, convocando, né, os outros que iriam segui-lo. Ele simplesmente diz, venha e me segue. E aí o que eles fazem? Simplesmente vão e seguem. Então, aqui não é uma queda de braço. Deus, ele não precisa disputar nada com ninguém. Deus, ele já é vitorioso. Ele é vitorioso sobre Satanás, ele é vitorioso sobre este mundo, ele é vitorioso sobre a nossa própria carne, ele é vitorioso sobre tudo. Então, Deus não precisa forçar nada, pelo contrário. Então, a ideia do que acontece com Saulo e a ideia do que acontece com qualquer pecador é que a vontade de Deus, que é uma vontade soberana, ela triunfa sobre a vontade do homem. A vontade de Paulo aqui, com certeza, segundo a descrição lá de Atos 9, era matar. Ele estava indo para Damasco para quê? Para matar, para perseguir cristãos. Mas o que acontece? No meio do caminho, ele encontra Jesus. Ele encontra o autor da história. No meio do caminho, ele percebe que o plano dele está dentro de um plano maior ainda. E aí, o que acontece? Ele simplesmente é atraído, irresistivelmente. Claro que ele resistiu até aqui, é natural, é o que eu disse. O homem, ele nasce resistindo, ele cresce resistindo, ele vai continuar resistindo. O ponto não é esse. O ponto é, até que ponto ele resiste? Até o ponto da vontade de Deus triunfar sobre a vontade humana. Nós temos outros exemplos, está repleto de exemplos na Bíblia de casos assim, de casos onde a graça de Deus ela é resistida enquanto Deus não opera ainda no coração do homem. Então, claro, Deus ele vai salvar no tempo certo. Deus ele estabeleceu o começo, o meio e o fim. O meio é a pregação, o fim é a salvação dessas pessoas que serão salvas. Então, não há nada forçado aqui. Pelo contrário, Paulo livremente vai. Paulo vai por vontade própria. Paulo quis ir até Deus. Mas esse querer, com certeza, não veio dele. Tanto que em Filipenses 2, 12 e 13, ele vai dizer isso, que tanto querer como efetuar vem do próprio Deus. Quando o irmão fala que é resistido até certo momento, até o momento que Deus quer,
Até o momento que Deus quer com os seus ou até o momento que Deus quer com todo mundo? Não, mas aí os que não crerão mesmo. Eu estou falando dos escolhidos. Essa aqui é a questão. Então, a resistência do homem aqui, ela é uma consequência do estado de morte. Efésios 2, 1-3. O homem está morto em delitos e pecados. E é morto de verdade, é morto incapaz. Ele não tem a capacidade. É igual João 10, Jesus falando com os fariseus ali. Ele diz, fariseus, vocês não podem crer porque vocês não são das minhas ovelhas. É por isso que vocês não creem. Bom, primeiro que eu achei que ele era arminiano agora há pouco, porque ele falou que Paulo decidiu ir. Então eu pensei, então tem algo. Será que o arbítrio foi resgatado ali? Aí é um espantalho também sobre o calvinismo, que nega a vontade. O outro ponto que eu quero enfatizar é em relação a essa questão. Me parece, essa descrição que o pastor Clinton faz, ela me parece que Deus, ele olha para o pecador e fala assim, envia a minha graça, mas por enquanto eu estou fingindo que eu quero te salvar. Então, envio a minha graça, eu estou fingindo que quero te salvar. Porque quando eu quiser te salvar realmente, aí eu vou te salvar. Me parece que essa é a descrição que o irmão me faz. Não, só parece. Então, assim, o que me dificulta é que eu não encontro nenhum texto nas Escrituras que me mostre isso. Porque a graça de Deus, ela não brinca de vir para salvar, resgatar o homem. Ela é poderosa, como diz o tema que foi escolhido. Ela é de forma poderosa. Então, ela não vem numa intensidade menor e numa intensidade maior para salvar o pecador. É a graça de Deus que age e que vem. E o homem pode sim resistir. Agora, veja só. A descrição calvinista desse ponto me parece que Deus ele manipula. Uma das expressões que o pastor usou foi justamente essa. Que a vontade de Deus triunfa sobre a vontade humana. Como se fosse uma queda de braço. Em primeiro lugar, não é uma queda de braço. E em segundo lugar, essa expressão me parece um Deus que violenta a seu bel prazer aquilo que ele mesmo criou, aquilo que ele mesmo estabeleceu. Agora, isso é uma questão gravíssima, porque se esse Deus ele manipula as decisões humanas, então você perde, inclusive, a questão do propósito do que aconteceu na queda e da morte sacrificial de Jesus. Porque se Deus manipula as decisões humanas, por que ele, então, antes de acontecer a queda, não manipulou Adão e Eva para que a queda não ocorresse? Qual é, então, a razão de Jesus ter morrido na cruz, se ele é um Deus que manipula as decisões humanas? Se, afinal de contas, ele é um Deus que triunfa inegavelmente, irremediavelmente sobre a vontade humana, como se fosse uma espécie de ditador. O Deus da Bíblia é um Deus gracioso, justo, que, quando nós olhamos para alguns textos, você percebe, por exemplo, eu quero só citar dois textos aqui para não me alongar muito, mas o texto de Jeremias 31, verso 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, o papel de Deus no Antigo Testamento é atrair o pecador, nunca forçá-lo. E um outro texto que eu quero citar é João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. A palavra trouxer ali, a palavra grega helko, que segundo o Gerhard Kittel, que escreveu o dicionário teológico do Novo Testamento, ele vai dizer que o sentido básico é arrastar, puxar, ou no caso de pessoas, compelir, dando a ideia do quê? Que não é uma ideia de força ou mágica. Deus não vai arrastar o pecador contra a sua própria vontade. Deus não fará isso. Ele atrai com o seu amor. Ele impele com o seu amor. Mas forçar, como disse o R.C. Sproul, né? O santo estupro da alma, o verdadeiro amor somente pode vir voluntariamente do coração. Porque, como eu disse aqui, para finalizar, Zeca, intimidade forçada é estupro. Deus não quer ninguém forçado do lado dele. Deus quer relacionamento, baseado naquilo que Jesus fez. E por isso ele envia o seu amor, para que nós, atraídos por ele, venhamos responder
mediante a essa graça tão gloriosa. Boa. Vamos lá, Cleber. Então, são muitos pontos aí que ilustra, talvez, a imagem de um Deus realmente diferente do Deus que é apresentado, né, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, é completamente fora, né? O Deus da Bíblia, ele é descrito dessa forma, Salmos capítulo 7, versículo 11 a 13. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Será que Deus é um Deus malvado? Eu fico me perguntando que a descrição também... O pastor falou sobre espantalho. A descrição que é feita, às vezes, do calvinismo é isso. Deus ditador, Deus isso, Deus aquilo. Mas é tudo mentira. Tudo que realmente não condiz com o que é apresentado de fato. Por isso que eu até me propus aqui a trazer às claras o significado de graça irresistível. Para que não fique parecendo que Deus está aqui tentando. Ele quer muito salvar o pecador. Só que o pecador vai lá e, impede o plano de Deus de entrar em ação. Mas Deus quer salvar, mas o pecador não consegue. Então, nós temos de um lado o Deus soberano, poderoso, Criador dos céus e da terra. Do outro lado, um pecador descrito aqui como alvo da ira de Deus. Um pecador descrito como Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. Morto em delitos e pecados. Do outro lado, que pode resistir a esse grandioso Deus. Então, realmente, é uma disparidade muito grande. A imagem do Deus, como o pastor apresenta, é bem diferente da imagem como apresentada na Escritura. E eu quero deixar também um outro texto, Ezequiel, capítulo 36, a gente vê que não tem nada de estupro. Na verdade, eu até me surpreendi com o que trouxe, mesmo sendo dito por um calvinista, né? Eu não sou o tipo de pessoa que faz fã-clube com calvinismo, com confissões e tudo mais. Da outra vez que eu estive aqui também, eu reforcei isso, né? Tentaram, né, colocar sobre minha pecha ali de Calvino. Eu falei, não, mas eu não tenho compromisso com Calvino. Calvino é muito bom teólogo, gosto, mas não é o meu fator determinante de crença. Então, eu prefiro citar a Bíblia, que diz o seguinte, Ezequiel capítulo 36, nós temos aqui o versículo 25 em diante, diz assim, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Isso aqui é um estupro? Isso aqui Deus está forçando alguma coisa? Claro que não. Nós vemos aqui claramente como que Deus opera a salvação do pecador, que é como? Triunfando sobre a vontade do pecador. Deus ele vai agir contra a vontade do pecador. Claro, a vontade do pecador sempre é ir contra Deus. Outro texto que vai falar sobre isso é Romanos capítulo 3, que é a descrição exata de todo ser humano. Olha só como é que Paulo se refere ao ser humano, Romanos capítulo 3. Versículo 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ninguém que busque a Deus, ninguém. Aí o ensino do arminianismo vai dizer, não, alguns buscam a Deus. Então, o texto bíblico então está sendo... como o pastor também se referiu a várias coisas da minha parte. Então, uma fonte onde o irmão viu a Jacó Armínio escrever isso em alguma das suas três obras. Mas é da mesma forma que o pastor está colocando sobre mim. Eu estou usando exatamente a mesma estratégia. Então, para a gente não chegar nesse nível, vamos manter, então, assim, a gente se apegando ao que um ou outro diz, que aí a gente vai manter, certo? Eu não tenho compromisso com a E6 Pro, com Calvino, com nenhum outro. Com base aqui. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, quem pode buscar a Deus? É claro que Deus ele precisa convencer o pecador e fazer o que está descrito em Ezequiel 36, porque do contrário, o pecador nunca vai, o pecador nunca será Nisso concordamos atraído. Fundamentalmente. Esse é o ponto. O ponto aí, nesses dois textos que o irmão citou, de Ezequiel e de Romanos agora, eu estou esperando ainda o texto que mostra que Deus triunfa. Porque esse texto de Romanos 3 está falando do estado depravado que todos os seres humanos eles possuem. E isso eu concordo com o irmão. Isso é ponto fundamental. É o estado depravado do homem aí.
Ezequiel vai mostrar que Deus ele vai enviar o Espírito para trocar o coração de pedra, colocar um coração de carne, para que as pessoas, então, possam, mediante a ação do Espírito Santo, buscar. E nisso nós concordamos. Eu só estou esperando o texto que mostra que Deus, ele violenta a vontade humana. Mas não tem como porque não violentar, não tem como violentar, porque a vontade humana sempre é depravada, a vontade humana sempre é caída. Então Deus, ele age sobre essa vontade humana. Então veja só, Esse é o ponto. Aí veja só, a visão arminiana, o que ela explica sobre isso? Ela fala, Zeca, pastor Clinton. Peraí, calma aí. Vou chamar o intervalo e nós vamos voltar na visão arminiana. Tá, eu só preciso lembrar depois. Não, fica aí, segura ela aí, não perde a visão arminiana, não. E você que está em casa, fica ligadinho, que na sequência, nós vamos continuar aqui, que eu preciso chamar o intervalo. É o tempo de você ir na sua casa aí e pegar a pipoca que você deixou no fogo, senão ela vai queimar. Porque o debate está esquentando, tá ficando bom. Ó, rapidinho, telefone da grade na tela para você. Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Aproveita que o ano está finalizando, já vai fazendo a sua matrícula para você iniciar os estudos no ano que vem, se preparar para o trabalho ministerial, se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, melhorar a sua interpretação bíblica. Código 11 3115 0819, ó, bem devagar para você anotar. 3115 0819, vem para a grade para você se capacitar e trabalhar aí, no seu ministério e, obviamente, se capacitar para o trabalho do Reino de Deus. Redes sociais da HIT, todas aqui. Vem conhecer a emissora, programação, conteúdo, programas. Tem coisa boa demais para você e para sua família, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre a graça de Deus. E o que a gente quer saber é se ela é tão poderosa que ninguém pode resisti-la. Pastor Welder Moreira, reverendo Clinton Ramachotti, que já no primeiro bloco colocaram aí as suas observações, contribuições, é uma caminhada bem gostosa e produtiva. Agora nós vamos voltar, nós encerramos o primeiro bloco com o pastor Welder comentando e falando da visão arminiana. Então vamos lá, pastor, por favor. Zeca, pastor Clinton, aos telespectadores, internautas, na visão arminiana, o homem não vai por si só a Deus. Nós temos aquilo que nós chamamos de graça preveniente ou graça precedente, que é a ação da graça na vida do pecador que ainda não foi regenerado, fazendo com que ele tenha condições de responder sim ou não. Aquilo que os teólogos arminianos falam de uma libertação, e eu coloco aqui entre aspas, uma libertação do arbítrio. Então, ele passa a ter um arbítrio livre para que ele possa responder. Veja que, em nenhum momento, o arminianismo centra na questão da iniciativa humana. É sempre a graça de Deus. Então, eu penso que a grande questão reside nesse ponto. Uma vez que a graça capacita o homem para que ele possa dizer sim ou possa dizer não, então ele vai tomar essa decisão. Nós temos aí diversos textos que eu poderia citar, mas eu acho que esse aqui é interessante, né? Jesus disse em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Perceba, então, era um desejo do próprio Cristo, do próprio Deus. Como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 27, 37. A expressão, você tem o verbo grego ali, telo, que significa, que implica uma vontade ativa. Se Jesus acreditasse na graça irresistível, então seu lamento sobre Jerusalém seria um ato de dissimulação. Jesus estava sendo dissimulado aqui? Porque ele está dizendo, uma vontade ativa. Eu queria juntar vocês, proteger vocês, como a galinha faz com seus pintinhos. E vocês não quiseram. Ou Jesus está falando a verdade, ou então está agindo de maneira dissimulada. Você tem outro texto, por exemplo, no Antigo Testamento, eu estou
ora citando o Antigo Testamento, ora o Novo, para contrabalançar e mostrando que é uma questão padronizada nas Escrituras. Mas em Isaías, no capítulo 1, versículo 19 e 20, está escrito: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. A expressão aí, recusar, no hebraico, significa rejeitar uma oferta que está sendo feita. Ora, se Deus está dizendo que essa oferta pode ser rejeitada, então ela de fato pode ser rejeitada. João capítulo 12, verso 32. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Nós precisamos entender que Deus, ele atrai o pecador. Ele atrai o pecador. Em hora nenhuma, ele vai forçar. Deus, ele possibilita ao pecador todas as condições para que ele possa responder afirmativamente. Mas e se ele não quiser? Aí, veja só, o pastor citou um negócio ali que eu acho interessante. Me parece que no calvinismo, Deus, ele está inseguro. Ele está inseguro com o seu próprio poder. A ponto de dizer assim: eu sou tão poderoso, que eu vou medir força com o homem. De modo que se você não quiser, você vai querer assim mesmo. Me parece uma imagem de um Deus muito inseguro. E eu penso que Deus, ele não age de forma insegura. A soberania de Deus não pode ser elevada a níveis de modo que se sobressaia a outras características ou a outros atributos. E é tão interessante a gente pensar aqui eu concluo o meu argumento, é que Deus, embora seja soberano, não pode fazer tudo o que ele quer. Por que não? Porque Deus não pode fazer nada que vá contra o seu próprio caráter. E o caráter de Deus é justo, é amoroso, é santo. Então, a soberania de Deus nunca pode ser colocada como um atributo que se sobressai aos demais. Deus não pode fazer tudo o que quer. Porque se Deus fizer alguma coisa que vá contra o seu próprio caráter, e eu acho que aí esse é o grande calcanhar de Aquiles do calvinismo, ele deixa de ser Deus. Eu não conheço esse calvinismo que está sendo citado aí, não, porque, pelo contrário, como que o Deus que pagou a dívida dos seus eleitos na cruz e os chama eficazmente vai estar inseguro? Quais são as chances de alguém que foi alvo do sangue de Cristo na cruz não ser salvo? Quais são as chances? Jesus pagou a dívida. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, vai dizer: ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Pagou então, mesmo, quais são as... Pagou. E todos os que foram resgatados na cruz ali, eles serão salvos. Então, assim, eu não sei qual que é essa imagem. Então, e como me explica esse texto da recusa? Deixa eu só continuar aqui, concluir aqui o meu ponto. Esse Deus inseguro apresentado aí, na verdade, eu vejo esse Deus inseguro dentro de todo o pensamento humanista, de modo geral, aí, né? Não vou colocar só o arminianismo, mas todo o sistema que, de algum modo, dá ao homem um poder além do que ele tem. Esse sistema, sim, é um Deus inseguro, porque, pensa só, vamos sair de casa, vamos fazer um evangelismo, mas nós vamos pregar para as pessoas sabendo que pode ser que elas rejeitem ali e pode ser que ninguém ninguém seja salvo naquele momento. E aí as pessoas ficam assim: poxa, mas Deus, ele quer salvar, mas ele não salva. Por que ele não salva? Então, assim, para não entrar no mesmo rumo de espantalhos que têm sido levantados, né, contra o calvinismo, eu mostro, na verdade, pela Escritura, um Deus que faz tudo conforme a sua vontade. Isaías, capítulo 14, vai dizer assim, versículo 24: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas e a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o meu propósito que foi determinado sobre toda a terra. Esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Então, assim, eu realmente desconheço esse calvinismo que apresenta um Deus inseguro, porque o Deus que é apresentado pelas Escrituras é um Deus que
eficazmente salva pecadores. Eu não vou fugir do tema, eu quero continuar na ideia de graça. Resistível ou não resistível. O homem resiste? Eu já falei no começo que sim, o homem resiste. Mas o homem não resiste até o fim. Se Deus quer salvar esse homem, se Deus decide salvar esse homem, não é que ele está, como foi usado ali no começo, Deus está jogando um pouquinho de graça e está brincando. Não, não é isso, não é isso. Quando Deus decide salvar o pecador, quando chega o tempo do pecador ser salvo, o tempo estabelecido, determinado por Deus, o pecador é salvo. Como que isso acontece? Aí a gente pode entrar na ordem dos salutos, a gente pode entrar em toda a mecânica da salvação, ponto por ponto, sem problema. Mas eu realmente não vejo, em momento nenhum, Deus inseguro. Eu vejo um Deus que fala assim para Saulo: Saulo, é o seguinte, levanta agora daí, eu apareci para você, vai e faz o que eu estou te mandando. Saulo faz o quê? Saulo fala: não, Senhor, eu não estou muito afim agora, não, depois eu... Não, ele simplesmente levanta e vai. E a vontade de Saulo? Ele quis. E é um outro espantalho, só para fechar meu argumento também, é um outro espantalho que eu também quero derrubar aqui, que é o seguinte: o calvinismo não ensina em momento nenhum que o homem não tem vontades. O calvinismo não ensina em momento nenhum que o homem não pode desejar ou não pode querer. O calvinismo não ensina em momento nenhum que o homem ele é um robô, uma marionete, como os opositores acusam, tá? O homem tem vontade, o homem tem desejos, mas o homem não consegue, não tem a capacidade por si só de crer, de desenvolver ali uma devoção a Deus, um amor a Deus. Por isso é que acontece como Ezequiel fala. Deus ele vai fazer um trabalho de cirurgião dentro do homem, vai precisar tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Depois que o coração de carne é dado, o homem vivo, aí a gente consegue enxergar a salvação já acontecendo. Pastor Clinton, a graça é resistível ou irresistível? Eu respondi isso várias vezes. Então, ok, mas ela é resistível ou irresistível? Ela é resistível por todo homem natural. Naturalmente. Segundo Romanos 3, todo homem nasce inclinado ao pecado e contra Deus. Então ela é resistível. Para o homem natural, sempre. Sempre. Agora, até que ponto ela é resistível? Até o ponto que Deus chega até o homem e o atrai, como você colocou. Então, mas veja só, aí você tem uma contradição. De jeito nenhum. É uma contradição, isso é uma contradição, não é um paradoxo, é uma contradição. Na sua perspectiva, é uma contradição. Não é na minha perspectiva, a Bíblia o que encaixa significa isso muito bem. contradição. É o que significa contradição. Contradição é quando você pega duas coisas antagônicas que se chocam. E por que são antagônicas? Porque, veja só, você está dizendo que é resistível, mas irresistível. Sim. Então, não sou só eu. Como se explica isso? Não sou só eu. O ponto, graça irresistível no calvinismo, não significa que Deus puxa o homem pela orelha e traz ele à força. Nunca significou isso. Isso foi uma invenção que foi falada, e aí, conforme diz aquele ditado, uma mentira repetida várias vezes, né? Mas então, veja só, eu trouxe aqui uma fonte. Eu Sim. Citei aqui um dos teólogos calvinistas mais respeitados no meio reformado. Certo. Eu não estou falando aqui sem embasamento nenhum. Eu citei aqui a frase de R.C. Sproul. Certo. Que eu acredito aqui, está aqui o Zeca, o irmão, vocês são reformados de linha calvinista. R.C. Sproul é considerado um grande nome no meio calvinista? Homem de Deus, grande com certeza. Então, eu estou trazendo um fundamento. Mas não é um fator determinante. Eu não estou criando um espantalho, eu estou citando uma frase de R.C. Sproul. Então, ele você está atacando como ele defende. Só para concluir, pastor Clinton, só para concluir mesmo. E, assim, o debate pode ser encarado de duas formas, né? Ou como uma competição, aí eu quero ganhar de você, ou como cooperação. Eu estou aqui mais com a segunda hipótese. Eu quero cooperar mostrando a minha visão e a visão arminiana. Sim. E também quero me colocar nessa posição para entender também a sua visão. Mas o irmão me falou aí que eu estou criando um espantalho. Eu não estou criando um espantalho. Sim. Eu citei uma fonte aqui. Agora, assim, o R.C. Sproul vai dizer que é o santo estupro da alma. A graça irresistível é o santo estupro da alma. Mas eu não posso discordar dele. Mas eu não posso discordar da expressão dele. Então o irmão tem todo o direito de fazer isso. Tem todo o direito de fazê-lo. A minha crença não é baseada nas coisas que eu disse. Eu não estou amarrado, preso a uma confissão, a um teólogo antigo. Pô, eu gosto muito. Um dos meus teólogos preferidos é o John MacArthur. Eu leio muita coisa do John MacArthur, bebo muito dessa fonte. Mas o John MacArthur não é o que caracteriza a minha fé. Eu preferi vir no debate e trazer versículos ao invés de citações, exatamente para não acontecer de eu ter que ficar aqui defendendo, por exemplo, a R.C. Sproul. Não precisa. O irmão defender. citou um texto aí do profeta Isaías, foi Isaías que o irmão citou agora, que Deus... E eu concordo. Esse texto aí, ele está corretíssimo. Deus determina
muitas coisas, mas não todas as coisas. Qual é o contexto do que Deus está determinando aí? Que ele vai dizer, isso aqui Sim. vai acontecer e não vai ter nada que capaz de... Qual é o contexto? Não é a destruição das nações inimigas de Israel? Está falando de salvação aí? Não, mas eu também não quis dizer que está falando de salvação. Eu entendi que o irmão está querendo falar dos decretos de Deus. Agora, Deus pode determinar muitas coisas, mas não todas as coisas. Essa é a visão arminiana da situação. Agora, eu coloquei aqui alguns textos, o irmão em nenhum momento se atentou aos textos que eu falei. Eu citei Isaías, capítulo 1, 19 e 20, que vai falar da recusa, Deus dizendo, se vocês fizerem isso, mas se vocês recusarem, a palavra hebraica para recusar lá, está falando de uma decisão de recusar, de rejeitar aquilo que Deus está propondo. E o irmão não rebateu esse texto. Agora, vou para outro texto, então. Então, coloca o texto para a gente caminhar aqui e infelizmente, já estamos terminando. Já vamos é só o último, então é o último texto que eu posso... texto. A parábola das bodas, Mateus 22, do 2 ao 5. Nós lemos que o rei convidara para o banquete, mandara os seus servos convidarem de novo os resistentes e depois ainda insistiu novamente, fazendo com que o convite fosse reforçado mais uma vez pelos seus servos. Mas os convidados fizeram o quê? Não quiseram vir. Eles não deram atenção. De modo que, então, um queria sair para resolver não sei o quê, outro para o campo ou para os seus negócios. Ou seja, qual é a proposta da parábola ali? Deus chama todos, mas nem todos vêm. E aí eu quero encerrar o argumento mostrando isso. Que Deus, ele é um Deus gracioso, soberano, que em sua soberania decidiu proporcionar ao homem condições para que ele possa dizer sim ou não, e isso é pela graça, aquilo que nós chamamos de graça precedente. Não é o homem sozinho, não. Deus envia a graça. É a graça que antecede, é a graça precedente, a graça preveniente que vem, que age, proporcionando habilidade para que o homem possa dizer sim. E o homem, diante dessa circunstância, dessa ação da graça, pode dizer sim ou não. 2 minutos para rebatida. E aí depois nós vamos fazer as considerações finais, senão vai ficar muito curto. Não, tranquilo. Assim, o Deus que se apresenta na Escritura é um Deus que traz para nós a realidade de que homens rejeitam. É o que eu disse, eu não posso dizer aqui que os homens não estão rejeitando ou resistindo, porque a Bíblia vai dizer isso. A grande questão é que a resistência do homem, ela, em momento nenhum, ela entra em choque com a atração irresistível de Deus, o chamado eficaz. Então, eu quero finalizar só aqui, então, né, já que é o ponto para eu já encerrar. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 em diante, Paulo vai dizer, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, que estão aí resistindo, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, eu lendo esse texto aqui, ouvindo alguns pontos aqui, imagina se Deus, então, ele não fosse capaz de fazer com que essa luz resplandecesse sobre o homem sem ter ali o aval dele, o ok, eu quero salvar você, eu quero que a minha luz resplandeça sobre você, mas para isso você precisa aceitar, mas para isso você precisa me dar um espaço. E aí vai entrar o que ele falou da graça preveniente, que é o ensino realmente é espantalho dizer que o homem se salva sozinho, isso eu nunca disse, eu nunca afirmei, mas é uma cooperação. É 2 lados, é Deus trabalhando e o homem junto. E a gente vê aqui, segundo esse e vários outros textos, que Deus ele não trabalha com o homem na salvação. Ele salva o homem, ele recupera ali um estado de vida agora, através da regeneração, mas em momento nenhum há uma cooperação. Deus trabalhando com o homem. Olha, eu vou fazer a minha parte, você faz a sua e aí tudo dá certo. Mas o homem natural nunca quer fazer a parte dele. Por isso é que Deus precisa, então, que o homem seja regenerado, transformado. Por isso que a vontade de Deus triunfa, não de forma, como foi colocado aqui, forçado, tá? Para concluir. Irmãos, 3 minutos para cada um para as considerações finais, conclusão. Eu avisei que estava mais rápido do que o normal. E tá mesmo. Tá voando esse programa, tá demais. Helder, 3 minutos para o irmão concluir, considerações finais. Se quiser deixar até uma aplicação para quem nos assiste, depois o Clito também vai ter oportunidade. Eu quero encerrar usando o argumento inicial. 3 coisas que Deus não pode fazer para salvar o homem.
Primeiro, Deus não pode perdoar sem a dívida ser quitada. 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprado por bom preço. A dívida foi paga por Jesus Cristo. João, no Evangelho de João, Jesus disse, tetelestai, está consumado, está pago, está quitado. A dívida foi paga. Deus só pode salvar porque Jesus Cristo pagou o preço da salvação. Número 2, Deus não pode forçar um dom a ninguém. A salvação é mediante a graça, e a graça é um dom de Deus. Efésios 2:8, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A graça é uma dádiva de Deus, é um presente, e Deus não pode forçar um dom a ninguém. Terceiro, Deus não pode forçar as pessoas a amá-lo ou a receberem o seu amor. A força não pode produzir o amor. O verdadeiro amor somente pode vir voluntariamente do coração e não dessa falsa liberdade que Deus concede. Olha, você tem liberdade, mas no final vai prevalecer o que eu quero. Deus não pode forçar ninguém a amá-lo. E é até interessante a gente observar, né? Porque quando você vê sobre a ação do Espírito Santo, lá em Zacarias, o que o profeta vai dizer? Que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Ali ele está fazendo uma distinção que a ação do Espírito Santo, ela nunca é violenta. O Espírito Santo não trabalha com violência, nem da vontade, nem das decisões do homem, porque o homem pode sim, como disse Estevão, resistir ao Espírito Santo. Amém. Obrigado, pastor Helder, pelo carinho, pela atenção. Sempre um privilégio aprender. Prazer contigo. É sempre meu, Zeca. Foi muito bom as colocações, as perspectivas, o caminho. Muito, muito bacana. Os contatos do pastor Helder à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Chega por lá para você entrar em contato com ele, conhecer o ministério, inclusive pedir informações do material que nós mostramos no início, tá bom? Tudo lá para você. Reverendo Clinton, 3 minutos também por irmão. Toda vez que eu encerro, que tem esse ponto aqui, eu gosto de reforçar que as doutrinas bíblicas, elas são extremamente práticas, tá? Nós não temos teoria que não leva à prática. E as doutrinas da graça, o calvinismo, ele realmente nos leva a uma prática de piedade. Então, quando nós pensamos na graça irresistível, eu quero trazer mais um versículo para essa conclusão, que é Tito 3, versículo 3, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É isso que Deus faz. Deus, ele nos salva eficazmente. Deus, ele realmente faz esse trabalho que homem nenhum consegue fazer. Não é uma cooperação, não é um trabalho em equipe. Deus não está tentando de um lado e o homem do outro, né? E aí a pergunta que foi feita anteriormente aqui não pode ser feita para Deus. O Senhor é livre para fazer o que quiser, mas o Senhor não é livre para poder me salvar contra a minha vontade. Não, Deus, ele triunfa sobre a vontade humana. O homem natural não quer, o homem natural rejeita. Nós saímos de casa para pregar o evangelho sabendo que todos, sem exceção, rejeitam o evangelho, mas nós saímos de casa também confiantes de que o Espírito Santo, ele convence aqueles por quem Cristo morreu na cruz. A dívida foi paga, e se a dívida foi paga, é inevitável que no momento certo, no tempo de Deus, o eleito seja salvo, através da pregação do evangelho. Como eu disse, Deus, ele estabelece o começo, o meio e os fins. Tudo isso porque a glória é somente de Deus. Vocês falando assim, eu fico impressionado como tem hora assim que vai, agora vai ficar igual. Aí separa tudo de novo. Tem como, Zeca? Não, eu sei que não tem. São pontos. Eu acho engraçado, porque às vezes vai falando, parece que agora vai ficar igual, agora eles vão se acertar. Agora vai resolver o dilema. Aí vem uma palavrinha, ó, cada um vai para um lado. Mas é isso, faz parte também da caminhada teológica. Clinton, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus continue derramando graça, abençoando sua vida, o ministério também. Os contatos do Clinton lá no perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Põe na tela o resultado da nossa enquete aí, por favor. Vamos ver como é que ficou lá. A graça de Deus pode ser resistida? 40... rapaz,
47% dizendo que sim, podemos resistir à graça e rejeitar a salvação. 50% que não. A graça é Ó, eu vou ter que fazer uma auditoria nessas enquetes, porque não é possível que os calvinistas estão ganhando as enquetes, gente. Não tenho certeza, ou não sei, né? 3%. Rapaz, eu não sei, não. O que está acontecendo com os calvinistas? Estão votando? Estão participando? Eu não acredito, não. Mas vamos ver essas enquetes. Ô, Lucas, precisa caprichar. Acho que ele posta na hora que só tem calvinista online. Esse menino, tá danado ele. Ó, vamos encerrar o programa de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.